Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje a nossa conversa com o João Ricardo é suporte ventilatório não cirúrgico. Seria aquelas maneiras de você garantir a oferta de oxigênio para o seu paciente, mas não de forma cirúrgica, ou seja, sem cricotireoidostomia, sem traqueostomia, sem punção da crico, etc. Então, suporte ventilatório não cirúrgico, utilizado não só em clínica cirúrgica, em atendimento de politraumatizado, mas utilizado de uma maneira geral em toda a medicina. Então, é importante a gente observar aí alguns aspectos. Vamos lá, sem a gente perder muito tempo, que todo mundo sabe da importância disso, a importância da gente ter a permeabilidade da via aérea. Sem oxigênio, não tem metabolismo aeróbico celular. Metabolismo aeróbico é transformado em metabolismo anaeróbico, e aí a gente tem sérias consequências, acidose, morte celular e morte do indivíduo. Claro que para eu garantir a oferta desse oxigênio, eu preciso garantir com que esse oxigênio, que está lá 21% no ar ambiente, ele adentre a via aérea, ele faça a sua troca pulmonar e que eu tenha hemoglobina saturada para que ele possa ser distribuído. Claro que para eu ter a hemoglobina saturada, eu tenho que ter volume, débito cardíaco, aquela coisa toda que todo mundo sabe. Então, eu tenho que ter o transporte de oxigênio até o tecido. O primeiro passo é garantir com que o oxigênio que esteja na natureza entre no nosso organismo. E para isso eu preciso da permeabilidade da via aérea. E o que acontece que é muito interessante é o seguinte: quando eu tenho perda volêmica, etc., eu tenho mecanismos de compensação, vasoconstrição, elevação da frequência cardíaca, que dão conta do recado. Mas se eu tenho uma obstrução da via aérea, não tenho oxigênio entrando, eu não tenho um tamborzinho de oxigênio de reserva, eu não tenho de onde tirar esse oxigênio. Então, é bastante crítico isso e chama-se bastante atenção em qualquer situação, seja cirúrgica ou seja clínica. Bom, as vias aéreas superiores, todo mundo sabe, vem desde nariz à boca, nasofaringe, orofaringe, depois a laringe lá com a corda vocal. A laringe é um órgão bastante importante, tem as suas cartilagens, a epiglote direciona tanto para a via aérea quanto para a via alimentar, depois traqueia, brônquios e, por fim, os alvéolos. Então, a percorrer todo esse canal até chegar ao alvéolo para sofrer a troca gasosa é realmente fundamental. E o suporte ventilatório, todo mundo sabe, a gente usa tanto no suporte básico de vida, como no suporte avançado de vida. Então, medidas mais básicas, elas são acessíveis a todos, e principalmente quando a gente fala no atendimento inicial do politraumatizado. Ganhou grande ênfase nisso, devido à necessidade da gente manter essa via aérea pérvia. Tanto é que o item A do atendimento inicial do politraumatizado, lá no exame primário, é via aérea com proteção da coluna cervical. Lembra que algumas coisas podem comprometer essa via aérea. Comprometimento de consciência, o paciente inconsciente, Glasgow abaixo lá de menor ou igual a 8, lembra? Queda da base da língua, eu tenho comprometimento da via aérea, eventualmente levando-se até uma respiração agônica, parada respiratória. E lembra também que eu tenho necessidade de permeabilização de vias aéreas quando eu tenho procedimentos anestésicos e tenho também necessidade de sedação. Paciente sedado, quebra da consciência, eu preciso garantir a permeabilidade da via aérea para eu fazer o meu procedimento desejável. Como que eu identifico uma obstrução da via aérea? Ou melhor, como que eu identifico a não permeabilidade da via aérea? Claro que eu tenho algumas medidas auxiliares que são interessantes, como, por exemplo, um oxímetro de pulso. Não está saturando legal a hemoglobina, esse paciente está em dificuldades. Claro, pode ser obstrução da via aérea e um monte de outras coisas. Mas examinando, batendo o olho, você tem condições de verificar a permeabilidade das vias aéreas. Então, eu posso fazer uma olhada geral e uma olhada na via aérea. No exame físico geral, a gente percebe cianose, aumento da frequência respiratória, eventualmente ansiedade, taquipneia desse paciente. Chama atenção também, muitas vezes, uma cianose perioral.
Agora, fazendo o exame local, e é bastante importante que fique enfatizado que o exame local, ele não é apenas do nariz e da boca. O pescoço, a região cervical, também é via aérea. Então, eu preciso fazer esse exame da cavidade nasal, da cavidade oral e também fazer o exame cervical. E, claro, percebo, palpo, olho, escuto, olho a angústia desse paciente em respirar, olho o quê? A cianose. Olho se tem corpo estranho, sangue, lesões na via aérea superior. Vejo se não tem um hematoma cervical. E palpo também. Palpo o pescoço, hematomas, crepitação, que são sinais de enfisema subcutâneo. Palpo a traqueia para verificar se ela não está desviada. O desvio da traqueia, normalmente, não é o problema propriamente da via aérea. Ou é uma compressão extrínseca por um hematoma que está empurrando, ou aqui, viu, um pneumotórax hipertensivo, afastou o mediastino para o outro lado. Então, tudo isso é bastante importante. Agora, lembra que o estridor respiratório, aquela respiração pneumônica assim, quando você escuta esse barulho, pelo amor de Deus, presta atenção que provavelmente você tem uma obstrução de via aérea. Quando eu tenho uma suspeita de que possa haver uma obstrução, eu tenho que fazer procedimentos iniciais. A aspiração de secreção, corpo estranho, ela é bastante importante. E o que chama atenção é o seguinte, se você for olhar lá no centro cirúrgico, quando acaba a anestesia e o paciente vai aspirar saliva, secreção, ele usa uma sondinha de aspiração uretral, é uma sonda frágil, maleável, ela não serve para aspirar via aérea que tem corpo estranho. Ela não serve para o primeiro atendimento de politraumatizado. O aspirador que deve ser usado para aspirar secreções de via aérea é o aspirador rígido, seja de metal ou esses de plástico descartável, que são muito utilizados também em procedimentos cirúrgicos, porque ele realmente é capaz de aspirar sangue, secreção, vômitos e etc. Aquela sondinha lá de aspiração uretral, aquilo ali não serve para nada, aspiração traqueal. E também tem uma manobra simples de permeabilização das vias aéreas. A manobra de chin lift, que é a elevação do mento, ela é bastante interessante naqueles pacientes que têm queda da base da língua. Só que ela é muito mais utilizada em procedimentos clínicos, porque quando você eleva o mento, você tem que ter um cuidado muito grande no politraumatizado, não hiperestender a cabeça. E essa manobra de chin lift é bacana para você dar uma hiperestendida na cabeça. Então, quando a gente trata de politraumatizado, o jaw thrust, ela é mais interessante, porque ao mesmo tempo que você fixa a coluna cervical, você faz elevação do ângulo da mandíbula e parece brincadeira. Aquele paciente que está lá com o estridor, você faz elevação, rapidamente esse estridor já desaparece. Faz o teste que você vai ver que eu não estou falando lorota para vocês. Também temos a cânula orofaríngea, que é a famosa cânula de Guedel, que ele impede a queda de base da língua, porque com a curvatura ela vai ficar atrás da base da língua, garantindo a permeabilidade. Só que ela é usada em vítimas inconscientes, porque se a vítima tiver um grau de consciência, ela vai ter um reflexo de repulsa dessa cânula. E tem uma coisa importante também com a cânula de Guedel, que ela induz a reflexo do vômito. E a gente sabe que é um problema o vômito e a via aérea, principalmente pacientes inconscientes ou pouco conscientes, que você quer evitar a broncoaspiração. Tem solução para isso? Tem. Quando o paciente precisa de uma cânula para vencer a queda da base da língua, e a gente usa muito isso aqui em pré-hospitalar, a gente pode lançar a mão da cânula nasofaríngea, que ela entra pelo nariz, ultrapassa a base da língua, levando o seu ar lá na portinha da laringe. Ela é muito mais bem tolerada, pacientes que estão com grau de consciência, e ela não induz a reflexo de repulsa e reflexo de vômito, como a cânula orofaríngea. Elas são pouco utilizadas, elas, nos serviços de resgate pré-hospitalar, a gente sempre tem a cânulazinha lá, mas eu até não sei por que nas salas de emergências elas não são tão frequentes assim como deveriam, porque elas são soluções extremamente adequadas.
O oxigênio suplementar deve ser utilizado em quem tem necessidade, principalmente os politraumatizados, na máscara de Venturi de 10 a 12 litros por minuto. Lembra que ela tem as válvulazinhas de acordo com a cor, dando a sua tensão de oxigênio. E o que dá mais tensão de oxigênio é o laranja, em torno de 50%, que é o mais adequado aí para a gente fazer em emergências. Lembra que ela deve estar muito bem conectada a uma fonte de oxigênio. Só que eu preciso da dinâmica ventilatória desse paciente. Se ele tem uma dificuldade, uma incapacidade de manter um fluxo ventilatório, ou ele está em parada ventilatória ou parada respiratória, existe uma maneira artificial, manual, de você garantir a pressão ventilatória, que é o famoso AMBU. Artificial Manual Breathing Units, que você é acoplado, mãozinha aqui, olha só, com 2 socorristas, prendendo esse AMBU à face, bem conectado à máscara, ou só com o socorrista, mão em C, máscara para baixo, mão em E, acoplando aqui a região mandibular, para que você tenha uma boa conexão e você garanta ali um aspecto ventilatório muito importante em emergências e também muito utilizado em situações eletivas. Por exemplo, eu vou entubar o meu paciente, enquanto está sendo preparado, enquanto as drogas estão fazendo efeito lá em centro cirúrgico, eu estou garantindo a ventilação pelo AMBU. E a via aérea definitiva, não cirúrgica, o conceito de via aérea todos sabem, comentamos isso no politraumatizado. Claro que eu tenho outras soluções, como a máscara laríngea, que é muito utilizada naqueles pacientes que eu preciso de um suporte ventilatório e não precise por um longo tempo, e eu não tenho risco de vômito, porque a máscara laríngea, ela tem esse probleminha, que ela coloca o dispositivo na hipofaringe, mandando o ar tanto para o estômago quanto para a laringe, e aí eu posso ter reflexo de vômito, contraindicado em pacientes com estômago cheio. Mas a maneira de preservar as vias aéreas íntegras e protegidas da melhor forma é a via aérea definitiva não cirúrgica. O conceito de via aérea definitiva é um tubo dentro da traqueia com cuff insuflado. Tem exceção? Tem. Na criancinha não precisa usar cuff por causa daquele estreitamento, todo mundo sabe disso. Então, nós podemos ter a intubação orotraqueal e também a intubação nasotraqueal. As principais indicações da intubação orotraqueal: hipóxia, hipercapnia, que é a hipóxia que não foi corrigida por suplementação, né, traumas pulmonares, contusão pulmonar, tórax instável e mesmo obstrução da via aérea. Restabeleção da via aérea livre, né, por obstruções, proteção da via aérea contra aspiração, higiene tracobrônquica ou necessidade de promover proteção da via aérea em pacientes inconscientes ou semiconscientes. As contraindicações, elas são relativas. Trauma da via aérea, eventualmente não é possível nem você abrir a boca, vai partir para uma via aérea cirúrgica, ou obstrução que não permite a passagem. De repente, um câncer de laringe, num câncer glótico lá das cordas vocais, que não permite a permeabilização com um tubo. Aí você vai ter que fazer uma medida cirúrgica. Ou uma lesão cervical que não possibilite você fazer a mobilização adequada para que você não possa fazer essa abordagem. Então, aí fica difícil e você vai partir para uma via aérea cirúrgica. O material necessário, né? Claro, se o paciente está inconsciente, eventualmente você faz a intubação sem a necessidade de drogas, mas na maioria das vezes, em procedimentos cirúrgicos e mesmo pacientes com unidade de terapia intensiva, você vai precisar fazer uma sequência medicamentosa. Então, a punção venosa é necessária, a máscara facial com a fonte de O2, né? Lembra que o AMBU também para garantir a ventilação, é adequar o tubo traqueal com o calibre adequado. Nas criancinhas a gente usa muito a largura da narina e a espessura do dedo mínimo, isso ajuda bastante. O laringoscópio, que é um dispositivo para você enxergar, tem que estar com a lâmpada funcionando, tem que ter pilha. E as fitas para fixar o tubo, que uma vez instalada essa via aérea definitiva, ela precisa ser fixada para não sair do lugar. Os laringoscópios, tanto de lâmina reta quanto de lâmina curva, são extremamente utilizados de acordo com a anatomia de cada paciente. Inicialmente, no procedimento, você precisa ventilar,
máscara e ambu. Enquanto está ventilando, é feita a checagem do material, vê se o laringoscópio está com a lâmina funcionando, testa o cuff, verifica se o aspirador que eventualmente pode ser utilizado está funcionando, e temos a chamada regra SALT, que ajuda bastante. O que é SALT? S de aspirar, suction, aspirar o conteúdo oral. Há o acesso às vias aéreas, removendo próteses, corpo estranho, coágulo, que precisa ser visualizado à orofaringe. Às vezes eu preciso fazer anestesia local, que é borrifamento de lidocaína spray, principalmente se a gente vai fazer a intubação com o paciente acordado, ou então a sedação desse paciente. Depois o L de laringoscopia, inserindo o laringoscópio com a mão esquerda, afastando a língua, se necessário aspirar as secreções, e depois o T do tubo endotraqueal, com a mão direita, você vai introduzir o tubo e depois retirar o fio guia, insuflar o cuff e testar. Testar como? Auscultando os dois hemitórax e o epigástrio também, porque é um problema muito sério você entubar o epigástrio e ventilar o epigástrio. Você não está garantindo a ventilação pulmonar. Claro que a melhor maneira de você verificar isso é um transdutor de capnógrafo, porque do estômago não sai CO2, só sai do pulmão, e aí um detector colorimétrico de CO2 ajuda de sobremaneira. A manobra de Selig é bastante interessante, que é a compressão laríngea externa, principalmente nos pacientes que vão ser submetidos à sequência rápida, principalmente na emergência, ou vão ser intubados acordados, que têm estômago cheio. Uma compressão da laringe para que comprima o esôfago até você sentir o tubo, você tira a compressão, para que garanta uma proteção contra o vômito, bastante utilizada e necessária. Aqui nós vamos ver um exemplo do posicionamento do laringoscópio, né? Lateral à língua, cuidado com os dentes, cuidado com a hiperextensão do pescoço. Você procura a epiglote, olha lá, uma vez vendo a epiglote, você vai fazer um movimento de levantar e você vai ver a corda vocal e você vai introduzir o tubo dentro da corda vocal. Foi tão tranquilo que ele não precisou nem de fio guia, e depois você vai fixar. Uma intubação adequada precisa auscultar os ruídos respiratórios, os movimentos têm que estar simétricos no tórax, porque existe uma facilidade maior de intubar a via aérea à direita, fazer uma intubação seletiva, eventualmente tem que dar uma puxadinha para trás. A ausência de ruídos epigástrios é óbvio, eu não posso entubar o estômago. Muitas vezes, só o fato de você ver o tubo passando já te dá uma tranquilidade. A ausência de distensão abdominal e, enfim, agora, a melhor maneira é a detecção do CO2 aspirado, né, exalado por capnografia. O embaçamento do tubo, também que chama de flogging, você passa, está lá o tubinho no momento da ventilação, fazendo aquele embaçamento, também é bastante legal, bastante importante, para que você tenha aí a certeza que a sua intubação está adequada. Também temos a intubação nasotraqueal, quando você tem incapacidade do acesso oral, leva a menor necessidade de imobilização cervical. O paciente lá no politrauma, sem ser submetido a uma sedação anestésica em ambiente cirúrgico, para que você faça uma intubação nasotraqueal, ele ainda precisa estar respirando, porque a corda vocal está abrindo e fechando. Você põe o tubo pelo nariz, você sente o ar exalando pelo tubo na hora que você faz a introdução. Agora, quando esse paciente está sedado em centro cirúrgico, é uma indução, por exemplo, uma cirurgia oral, esse paciente, o tubo é passado pela via aérea e feita a laringoscopia, uma pinça de Magil vai orientar e introduzir esse tubo através da corda vocal. Existem complicações da intubação traqueal, como quebra de dente, trisma bucal, escape de ar bucal, impossibilidade da visualização das cordas vocais, a intubação esofágica, intubação seletiva, principalmente à direita, espasmo laríngeo, falhas a intubar, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas a permeabilização das vias aéreas é bastante importante. Então, esses conceitos têm que ficar muito arraigados na nossa prática diária. Lembra que podem surgir perguntas em alguma prova e também em provas práticas, quem vai ser submetido a isso, essas sequências, essas maneiras de intubar, essa discussão também são bastante importantes e a gente tem que ficar ligado.
Até a próxima!